Oi, galerinha, tudo bem? Então, essa semana a gente vai falar sobre Noite na Taverna, que é uma obra do Álvares de Azevedo, tá? Não vai fazer essa atividade antes de dormir, pois você pode ter pesadelos, viu? Por que isso, prof? Bom, já vamos conversar sobre o que a gente vai fazer então. A gente vai assistir os vídeos da prof na playlist criada Noite na Taverna, vai registrar no caderno o conteúdo dessa aula, tá? E dessa vez eu tô liberando para imprimir. Então, você pode imprimir. Agora, se você não conseguir imprimir, aí tem que copiar à mão. Óbvio que o texto não precisa copiar à mão, tá? Nem imprimir o texto se tu não quer gastar dinheiro, não tem problema. Ler o conto Sou Fieri, que está logo abaixo, então, e responder as questões sobre o conto. Bom, o enunciado também. Ou a gente imprime o enunciado e responde com a nossa letrinha, ou a gente copia o enunciado e responde com a nossa letra, tá? Mas o enunciado precisa estar ali e as respostas precisam estar com a nossa letra. Vamos lá, então. Noite na Taverna. Pode ser considerada uma obra de contos, apesar de haver um fio narrativo que une todas as histórias. O que acontece, gente, então? Oficialmente, Noite na Taverna é um livro chamado gênero novela. Não é aquela novela que a gente assiste na TV, não tem nada a ver com isso, tá? É novela literária. O que seria uma novela? Seria um livro que é um pouquinho maior que conto, mas ele é menor do que um romance, tá? Mas a gente pode considerar como conto. Se eu não me engano, tem uns 14... Ah, não, agora não lembro quantos contos que tem. Mas é um livro bem pequenininho, bem fininho, tá? E cada conto tem uma ligação com o outro, porque se passa, vamos dizer assim, no mesmo ambiente, tá? Vou explicar para vocês. Ó. No primeiro capítulo, então, no primeiro conto, vai ter um narrador em terceira pessoa que vai fazer a apresentação do ambiente, tá? Então, ó, é uma taverna. O que é uma taverna? É um bar, um pub antigo, tá? Essa taverna vocês conhecem quando vocês assistem filmes de Idade Média, ou quando vocês assistem filmes de piratas, mais ou menos assim, para saber o que é uma taverna, tá? Ela tinha um monte de bêbados, pessoas loucas, né? Todo mundo loucaço lá, numa mesa, e alguns homens estavam conversando e bebendo. E por causa da bebida, né, começa então cada um deles contar histórias. Aí, o capítulo 2 se chama Sou Fieri, que é esse que a gente vai conhecer, que tem o nome do narrador. Então, esse Sou Fieri é um dos bêbados que tá lá e que começa a contar uma história que aconteceu com ele, sabe Deus quando. E, claro, a história de bêbado, né? Então, obviamente, não é história real, tá? Cada capítulo, então, né, do 2 em diante, vai ter o nome do carinha que conta a história. Todas as narrativas são fantásticas, tá? Então, envolvem trágicos acontecimentos de, principalmente, amor, crime, morte. Basicamente isso aí. Que temas que a gente pode encontrar? Tem violência física e sexual, adultério, assassinato, incesto, necrofilia, canibalismo, etc., tá? Então, são temas bem fortes. Então, esse livro, ele é totalmente impróprio para criança, tá, gente? Em hipótese alguma, fazer essa atividade com o irmãozinho do lado, né? Não leia pro irmãozinho, é um texto adulto, é um texto já, né? Maiores de 16 anos, tá? Tudo certinho já. Classificação indicativa, vamos dizer assim, é 16 anos.